amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena, 16 horas, transmissão pela Sport TV Premiere Globo. Esse jogo, de muita tradição, já teve 121 confrontos entre as duas equipes. O Corinthians venceu 44, o Flamengo venceu 53 e eles empataram 24 vezes. O Corinthians fez 157 gols, o Flamengo 180. Os dois vêm aí de situações distintas no Campeonato Brasileiro, né? Na última quinta-feira, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 5-2 e já o Flamengo perdeu o clássico para o Fluminense por 2-0. O Flamengo que jogou aí praticamente com time reserva diante do Fluminense. O Corinthians veio com força total devido à necessidade de subir na tabela, né? O Flamengo, afinal de contas, é o terceiro na tabela do Brasileiro aí com 51 pontos e o Corinthians é o 17º com 32 pontos, ainda no C4 devido à vitória do Vitória no jogo de sábado aí do Campeonato Brasileiro. Então, momentos distintos, como eu disse, mas o Corinthians vem cheio de moral, né? Porque foi uma vitória soberana do Corinthians diante do Atlético Paranaense, enquanto o seu adversário perdeu. Ambas equipes aí, o que eles fizeram, né? Treinaram cobranças de pênalti de sexta-feira para cá, porque o resultado foi um resultado de 1-0 no jogo de ida para o Flamengo. Então, uma vitória simples do Corinthians pode levar o jogo aos pênaltis, né? Essas duas equipes aí de muita tradição na Copa do Brasil, né? Já chegaram inúmeras vezes em finais, tá? O Corinthians, por exemplo, disputou 7 finais de Copa do Brasil, ganhou 3 e ficou aí 4 vezes com vice-campeonato. O Flamengo, por sua vez, já jogou 9 finais, assim como o Grêmio, e pode chegar à sua 10ª final, se isolando em número de finais. O Flamengo, que aliás fez as finais de 22, 23 e quer chegar na de 24, né? E a de 22, ele fez a final justamente contra o Corinthians. Então, essa semifinal aí é meio que uma vingança para o Corinthians, né? Vamos pensar dessa forma. O Flamengo, que aliás ganhou 4 vezes a Copa do Brasil e tem 5 vices-campeonatos, um deles o do ano passado para o São Paulo. O Corinthians busca algumas novidades aí na escalação, porque Memphis Depay não está inscrito na Copa do Brasil. Então, o holandês que fez gol e foi um diferencial no fim de semana, está fora. No seu lugar, deve jogar Romero, né? Então, Ramon Dias aí deve ajeitar o seu time usando o Romero no lugar do Memphis Depay. E claro, tem o retorno do Félix Torres também, né, que foi ausência diante do Atlético Paranaense. Ali no meio-campo, uma dúvida entre Breno Bidon ou Charles. O Charles, que entrou no jogo do Brasileiro, entrou bem. O Breno Bidon, o Ramon Dias pediu um pouco mais de dinâmica para o jogador. Então existe essa dúvida. Então o Corinthians deve vir da seguinte forma para enfrentar o Flamengo aí, ó. Deve ter Hugo Souza, Fagner ou Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, José Martinez, Charles ou Breno Bidon, André Carrilho, Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto. O Corinthians tem alguns pendurados aí, o André Ramalho, o Garro e o Romero são pendurados. Digamos que o Corinthians passe a final, mas um deles receba o cartão amarelo, estará fora do primeiro jogo da final. Então é mais uma coisinha para o Corinthians se preocupar na partida. O Felipe Luiz, por sua vez, aí do Flamengo, né? Ele conta aí com as voltas de Gerson, De La Cruz e Pulgar, eles que ficaram fora devido à data FIFA. O Gerson estava ali com uma inflamação também na unha do pé, não pôde ser relacionado, e o Felipe Luiz pode usar um deles aí, tá bom? Como eu disse, o Flamengo treinou bastante pênalti e deve vir para essa partida com o Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Claro, o Gabigol aí, porque nós sabemos que o Pedro está fora do ano aí com um problema no joelho que foi operado. A arbitragem para essa partida, uma arbitragem experiente,
É um nome que eu gosto de ver apitar normalmente, ele só tem um defeito, né? Ele não marca mais pênaltis no campo, tá? Ele deixa a responsabilidade toda pro VAR. Quem acompanha os jogos do Daronco sabe bem disso. É raridade ele marcar um pênalti em campo. Tem que ser uma tentativa de assassinato, ele tem que estar 2 metros do lance para marcar um pênalti no campo. Mas, tirando isso, tecnicamente ele costuma apitar bem e disciplinarmente também. Então, teremos Anderson Daronco no apito, nas bandeiras Nailton Júnior de Souza e Rafael da Silva Alves, no VAR, Wagner Hillway. Esperamos uma arbitragem imparcial, assim como esperamos, é claro, né, que você deixe aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Mais tarde, análise e comentários dessa partida. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!